Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, tava na cara, né? Da mesma forma que foi com o Giovani, que só não saiu pro Hellas Verona porque a janela da Itália fechou antes que pudessem concluir a negociação, o Corinthians não conseguiu fechar com nenhum dos dois reforços que estava negociando no último dia da janela de transferências aqui no Brasil, fiel. Tanto o Carlos Gonzalez quanto o Fabrício vão continuar aí em seus respectivos clubes, no caso um no Getafe e o outro no Tijuana, e o Timão encerra assim a última janela de transferências com 7 reforços contratados, tá? E detalhe, a diretoria ainda pode trazer jogadores que estão livres no mercado, com a condição que tenham feito isso antes da janela fechar. Ou seja, não dá pra encerrar o contrato amanhã e querer vir pra cá. Não, só quem já estava sem contrato antes. E aí que tá, fiel. O cão esperando o seu novo dono desde o final da temporada europeia é o que mais tem por aí. Então, pode ser que nas próximas semanas acabe contratando mais alguém aí, dependendo da necessidade. Se precisar de um atacante, precisar de um lateral esquerdo, acredito que vão recorrer a esses jogadores sim. Agora, o elenco que temos é isso, tá? É com isso que devemos ir até o final da temporada, é com isso que vamos disputar o Brasileiro, a Sul-Americana e a Copa do Brasil. E como eu já falei, cara, os 11 que nós temos pra jogar não são ruins. Talvez ali 3 ou 4 são incontestáveis, são titulares absolutos. Mas o restante é o suficiente pra jogar. Agora, no banco, falta sim um pouco mais de qualidade e até variedade, né? Pô, como a molecada da base é pouco aproveitada pelo Ramon, você acaba criando uma dependência maior em jogadores que não dá pra confiar tanto. Mas é o que temos e seja como Deus quiser. Fechou? Bom, e ontem eu fiz aqui aquela apagação de pau padrão pro Rodrigo Garro, né? Não tem como falar de Corinthians e não falar da temporada absurda que ele vem fazendo. E hoje saíram aí alguns dados no SofaScore que não só confirmam tudo isso que eu falei, como ainda mostra que talvez a gente não tenha noção do tamanho do Garro pro futebol brasileiro, cara. Porque em praticamente todos os números principais de um meia, ele é o melhor. Ele é o jogador com mais passes decisivos, são 62 contra 54 do Matheus Pereira, que é outro que vem fazendo um excelente ano pelo Cruzeiro. E não sei como não foi pra seleção também. Já em grandes chances criadas, que são aqueles passes que deixam o atacante na cara do gol, ele tem 8 contra 11 do Luiz Araújo, e até aí beleza. Mas aí vem assistências esperadas e cruzamentos certos, e ele está lá, à frente do Gustavo Scarpa com grandes números também. E assim, uma coisa que você percebe vendo essa lista é que todos eles têm algo em comum, todos atuam em times que têm um excelente elenco, Cruzeiro, Atlético e Flamengo. Os três ou têm um bom elenco ou estão brigando por algo esse ano, ou até os dois. Então, claro que esses caras vão estar lá em cima, não é só o individual, tem a parte coletiva também. Já o Garro não, tá à frente de todos eles, jogando praticamente sozinho, um time tecnicamente mais fraco e que ainda tá em uma fase. Então é muito mais do que só ter números melhores, cara, eles jogam futebol melhor. A gente fala tanto que se o Garro tivesse atacantes melhores com ele, os números cresceriam também. E olha só, em comparação com o Renato Augusto no ano passado, o Garro tem praticamente os mesmos números, só que 3 assistências a menos. E por que será, né? Por que será que ele tem menos assistências do que o Renato? Será porque ele não tem nenhum loiro fazendo sucesso lá na frente? Enfim, o fato é, cara, entreguem bons atacantes que o Garro vai entregar demais. É simples, 26 anos, auge físico, identificado, ele só precisa de um 9 bom, cara, é só isso que ele precisa. Bom, e o Corinthians que do nada vai tirar aí mais de 10 milhões de reais numa negociação que sequer tem envolvimento, já que o atacante João Costa, de 19 anos, da Roma, fiel, foi comprado essa semana por um time saudita pela bagatela de 9 milhões de euros e o Timão, como detinha 20% de seus direitos econômicos, vai ficar aí com 11 milhões de reais desse negócio. Pois é, tudo isso porque apesar de 99% da torcida não fazer ideia de quem é esse cara, aliás, ele sequer tem foto com a camisa do Corinthians no Google, a verdade é que ele saiu daqui em 2021, quando tinha, sei lá, 16, 15 anos, pra Roma, de graça, né, sem envolver ali dinheiro nenhum, mas com o Timão mantendo uma porcentagem, que foi essa citada, e por isso o lucro nessa operação. Mas cara, vamos combinar que é uma negociação no mínimo curiosa, né, porque até hoje ele só fez 5 jogos no profissional da Roma, desde então passou a maior parte do tempo no Sub-19 e mesmo assim foi vendido por essa bagatela toda. Mesmo sendo cotado para a seleção de Portugal, sendo cotado para a seleção brasileira, o cara foi vendido por um valor irreal pro que mostrou até hoje. Então assim, tô vendo que o craque dessa história toda é o empresário que conseguiu arranjar uma venda nesse valor. Mas também tanto faz, né? O importante é dinheiro no bolso e querendo ou não, fica a gratidão com quem fez essa venda pra Roma na época, porque convenhamos, né, fiel? Se esse cara estivesse na base hoje, ou quem sabe jogando ali com o Ramon, mas nunca que o Corinthians faria uma venda dessas, mas nunca mesmo. Lucrar com a garotada da base não é do nosso perfil. Então, que bom que saiu antes e a Roma conseguiu fazer essa venda pra gente, certo? Dinheiro bom que vai entrar pra pagar as contas, tá? O fluxo de caixa agradece.
E quem disse que eu só falo aqui quando tá devendo? Tá aí, ó. Corinthians acertou o pagamento à vista de R$1.600.000 a KPMG, antiga empresa que auxiliava o clube nas renegociações das dívidas e, portanto, encerrou aí de uma vez por todas o processo que moviam contra o Corinthians pelo calote que a antiga diretoria deu, uma empresa que, olha só que coincidência, ajudaram ele justamente com isso. Curioso como o mundo dá voltas, né? Enfim, o processo que estava na casa dos 1.800.000, fiel, ganhou esse desconto de 200 mil da empresa, que agora vai receber o valor integral nos próximos dias, junto com os advogados do caso. E cara, imagino que isso só aconteceu por conta da venda que o Corinthians fez do Wesley, onde o Timão deve ter tirado ali uma boa parte à vista e preferiu ficar em dia com alguns débitos do que gerar mais custos e ficar acumulando mais dívida. Lembrando que boa parte desse dinheiro, até a última vez que se falou, ficou retido na justiça por conta de outros processos que o empresário André Cury move contra o Timão, já que ele conseguiu a penhora nas contas do clube em processos que valem mais de R$30 mil. Enfim, só notícias como essa, cara, que eu espero ver mais vezes nos próximos meses, porque tudo bem, é legal investir no time, contratação e tudo mais, é tudo muito gostoso de ver, mas assim, eu tô vendo que ultimamente as nossas maiores conquistas, na verdade, são as dívidas sendo quitadas uma a uma, e assim seguimos, fechou? E mesmo tendo virado reserva depois que voltou de lesão que teve há uns meses atrás, o Ranieri, fiel, fará com que o Corinthians pague mais R$3 milhões ao Cuiabá, porque ele bateu uma meta que estava prevista no contrato depois desse jogo contra o Flamengo. No caso, o Corinthians é obrigado a comprar mais 10% do volante, pagando aí os seus R$3 milhões, caso ele atuasse em 60% dos jogos em 2024 ou 2025. E até hoje foram 45 partidas na temporada, fiel. E lembrando que aquele processo do Cuiabá pela parcela que o Timão atrasou de R$2,5 milhões ainda está de pé na justiça, se eu não me engano. Então, além desse dinheiro, o Timão também terá que se preocupar em pagar mais R$3 milhões para honrar aquilo que foi acordado lá atrás. Então assim, cara, até como eu falei na época que saiu a notícia do atraso, se o Ranieri estivesse em boa fase, se as coisas estivessem iguais do começo do ano para cá, a torcida estaria cobrando a diretoria para pagar, porque o cara tá jogando bola, porque está bem, merece que paguem isso. Mas como não está, aí a revolta acaba crescendo até em cima dele, mesmo não tendo nada a ver, e o gosto da notícia ainda fica mais amargo de saber que estão devendo pelo Ranieri. De todo jeito, fiel, dinheiro na conta acredito que eles tenham sim, tá? Só quero saber se vão atrasar de novo, pra ficar mais feio do que já tá. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians! Want to look my way.